Se você ama o futebol brasileiro, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Eu sou o Caio e esse é o 11 da 12ª rodada do Brasileirão 2026. É aqui que a gente escala os melhores a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Para essa rodada, sem sombra de dúvidas, o goleiro que teve mais destaque foi Pedro Rangel, do Coritiba. Na vitória do Coxa por 2-0 para cima do Galo, o camisa 22 teve 7 defesas no jogo, sendo 4 delas em chutes de dentro da sua área. Essas defesas ajudaram o Coritiba a segurar a pressão do Atlético Mineiro, que tentou, mas não conseguiu vencer o Coxa. Para a nossa zaga, a gente já teve essa dupla de rivais em uma outra rodada do Brasileirão, começando pelo zagueiro Gabriel Paulista, do Corinthians. O Corinthians não vive a sua melhor fase, mas o Gabriel Paulista foi um dos melhores em campo no empate do Corinthians em 0-0 contra o Vitória na Casa do Leão. O Gabriel Paulista ajudou defensivamente com 5 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 3 chutes bloqueados, 8 cortes, 2 interceptações e mais um desarme. E ao lado dele temos Gustavo Gomes, do Palmeiras. Foi dele o gol da vitória do Verdão por 1-0 contra o Atlético Paranaense em São Paulo. Depois do cruzamento do escanteio, ele tenta ganhar de cabeça, a bola fica na dividida e sobra para ele mesmo, de perna esquerda, estufar as redes. Com mais uma vitória do Palmeiras, segue o líder alviverde, agora chegando a 29 pontos em 12 rodadas. Já para a lateral direita, temos o Guga, camisa 23 do Fluminense. O Flusão que foi até a Vila Belmiro e venceu o Santos de virada por 3-2. Muito devido a 2 assistências do lateral Guga. Quando o Santos estava vencendo por 2-1, foi ele quem cruzou na cabeça do Castilho empatar tudo de novo, 2-2. E depois, aos 40 minutos do segundo tempo, ele recebe na entrada da área e cruza para John Kennedy fazer o gol da vitória do tricolor carioca. Uma importante vitória fora de casa para o Fluminense, que chegou a estar 2 vezes atrás do placar e agora é o 3º colocado do Brasileirão com 23 pontos. E o nosso lateral esquerdo também é de um time carioca. Estamos falando do Alex Telles, do Botafogo. O Botafogo que foi visitar a Chape e venceu bem, por 4-1. E foi o Alex Telles quem ajudou a abrir o placar. No escanteio, o cruzamento dele é perfeito para o Edenilson no meio da área abrir o placar para o Fogão. Fora os 4 duelos ganhos para ele, as 5 recuperações de bola, 3 cortes e mais um desarme, ele ainda ajudou muito o Botafogo com diversas jogadas ofensivamente. E já que falamos do Edenilson, ele é um dos nossos meio-campistas. Edenilson, do Botafogo. O camisa 88 do Fogão, além de ter aberto o placar depois do cruzamento do Alex Telles, ainda fez o 3º gol do Fogão em mais uma assistência de lateral, dessa vez do Vitinho pela direita. 2 gols para ele na bela goleada do Botafogo fora de casa. Ao lado dele, nosso outro volante é Lucas Romero, do Cruzeiro. O Cruzeiro que venceu o Grêmio por 2-0 no Mineirão e teve gol do Lucas Romero. Ele recebe do Matheus Pereira e chuta cruzado para fechar a conta do cabuloso. 2-0 para os donos da casa. E além disso, ele ainda teve 5 duelos ganhos, 2 recuperações de bola, 3 cortes, 1 interceptação e mais 3 desarmes. E a gente fecha o nosso meio-campo com Lucas Paquetá, do Flamengo. O Flamengo que venceu o Bahia por 2-0 no Maracanã. E o Paquetá participou dos 2 gols do Flamengo. Primeiro, ele fez a bela jogada com o Arrascaeta, que serviu o Pedro e depois ela sobra para o próprio Arrascaeta fazer 1-0 para o Mengão. E na comemoração, ele tirou a camisa e mostrou para a torcida o número 14, que ele voltou a usar em homenagem ao nosso Oscar Schmidt, que nos deixou na semana passada. Descanse em paz, Oscar. E para fechar a conta pro Flamengo, depois do cruzamento de escanteio, a bola sobrou pro Paquetá chutar forte de esquerda e fechar a conta pro Mengão no Maracanã. 2-0 pro Flamengo contra o Bahia. Agora pro nosso ataque, vamos começar com o Gabriel Barbosa, do Santos. Apesar da derrota santista, o Gabriel Barbosa saiu do jogo com um gol e uma assistência. Foi ele quem abriu o placar com um golaço de perna direita, momentos raros pro Gabigol.
Ele ainda perdeu um gol claro, é verdade, mas foi ele quem deu assistência pro Barreal fazer um golaço na Vila Belmiro. E naquele momento o jogo tava 2-1 pro Santos, com um gol dele e uma assistência dele. Mas vocês já sabem que o John Kennedy, o urso, venceu na Vila. Já na nossa ponta esquerda temos o Matheus Martins do Botafogo. O Matheus Martins olhou, viu o Edenilson fazendo 2 gols no mesmo jogo e falou: eu quero fazer também. Foi ele quem fez o segundo gol do Botafogo depois de uma bela tabela com Danilo e chutou no canto do goleiro. E pra fechar, ele fez esse belíssimo gol de fora da área no cantinho, que fechou a goleada do Botafogo por 4-1. 2 gols pro nosso atacante nessa rodada. E se você tá estranhando que até agora não tivemos o craque do Brasileirão, é porque chegou a hora dele. Estamos falando do Isidro Pita, do Red Bull Bragantino. O Bragantino venceu o Remo por 4-2 em Bragança. E foi o Pita que recebeu dentro da área, limpou a marcação e abriu o placar pro Bragantino, 1-0. E antes da gente continuar falando da baita atuação do Pita, olha o golaço que o Gabriel Tagliari fez para empatar o jogo pro Remo. Que é isso, meu Deus do céu? Mas menos de 10 minutos depois desse golaço, o Pita recebe dessa vez na entrada da área e chuta cruzado, bonito, para deixar o Bragantino de novo na frente do placar, 2-1. O Remo chegou a empatar novamente, mas logo no início do segundo tempo, o Pita recebe o cruzamento dentro da área e de cabeça coloca a bola pra dentro das redes e fazer o terceiro gol do Bragantino e o terceiro dele no jogo. Reparem que depois que o Pita cabeceia a bola, ela desvia no peito do zagueiro Tchamba. Alguns lugares estão considerando esse terceiro gol do Bragantino contra do zagueiro Tchamba, mas pra mim, esse terceiro gol tem dono e é do Isidro Pita, o nosso craque da 12ª rodada do Brasileirão 2026. E para as menções honrosas dessa rodada, tem uma pessoa que precisa ser destacada, que é o Alisson, do Mirassol. O Mirassol foi até o Beira-Rio e venceu o Inter por 2-1, com 2 assistências do atacante Alisson. Primeiro, ele cruza pro Lucas Oliveira abrir o placar com um toquinho, fazendo 1-0 pro Mirassol. E depois, ele dá esse belo passe pro André Luiz receber entre a zaga do Inter e fazer um golaço no Beira-Rio. 2-0 pro Mirassol. O Alan Patrick, que tentou tanto no jogo, ainda diminuiu pro Inter no finalzinho do jogo, mas não evitou a derrota do Internacional em casa. Esses foram os 11 da 12ª rodada do Brasileirão 2026 e a gente agradece demais a você que assistiu até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e o Brasileirão tá de volta no final de semana. Com o final da rodada, o 11 também tá de volta. Comenta aqui embaixo como tá sendo a experiência para você, torcedor, em relação ao seu time nesse campeonato brasileiro. Eu aposto que de muita gente tá sendo negativo. Confira aí os jogos da 13ª rodada. Tamo junto e até a próxima!